Deus, se Deus vê o verme, a pequena bactéria, não vai ver você com quase 100 quilos. Deus vai te ver, Deus está te vendo. É necessário, é preciso, é exatamente preciso. Eu estava no Ceará, e naquela época não tinha luz, tudo era muito escuro, a luz que a gente tinha era lamparina. E eu resolvi ir na casa do vizinho no início da noite, umas 8 da noite, ali, 20 horas. E quando eu voltei era tão escuro, mas eu vi que tinha mais ou menos uma estaca, uns 2 metros de madeira na minha frente. E estava assim, atravessando a estradinha de chão, no escuro imenso. E quando fui me aproximando, escutei uma voz que disse: para. E eu parei. E quando eu parei, fiquei 1 minuto parado. Uma cobra imensa, uma cascavel, começou a balançar o chocai e atravessou a estrada. E se eu tivesse pulado por cima dela, como eu ia fazer? Achando que era um pedaço de pau. Outra vez eu vinha eu, a Cris, irmão da Cris. Eu saí do Rio Verde, Goiás, 5 da manhã. E assim que eles entraram no carro junto comigo, eles apagaram e começaram a dormir. Eu estava muito cansado. Então parece que são mais de 250 quilômetros de Rio Verde para Goiânia, estrada horrível naquela época, hoje eu não sei como está. E eu dormi no volante. Eu dormi no volante numa velocidade mais ou menos de 160. E aí eu acordei com a voz dizendo para mim: padre, acorda, você está dormindo. Quando eu acordei, amado, eu estava entrando numa curva a mais de 160. A Cris estava dormindo, o Rodrigo estava dormindo, mas Jesus Cristo estava acordado, amado. Estava acordado. Outra vez eu vinha do Ceará com Cris, Glaucio e mais, Giovana, Daniel e João Pedro. Giovana, Daniel, João Pedro, tudo criancinha. E eu estava chegando em Picos do Piauí atolado, porque geralmente quando eu pego a estrada eu não tenho pena. E eu dormi. Eu dormi porque todo mundo dormiu. Pronto, aí eu dormi também. E eu escutei a mesma voz dizendo: acorda. Quando eu acordei, amado, eu ia atravessar uma pista. Eu ia atravessar uma rodovia que vem de Recife, cheia de carreta. Deus estava ali. Esse Deus fala. Eu estou falando para você de um Deus que se comunica, de um Deus presente, de um Deus que fala. Exatamente, amado, de um Deus que fala, de um Deus presente. O nosso Deus é um Deus vivo, que falava nessa comunidade. O Espírito Santo falava nessa comunidade. Jesus aparecia nessa comunidade. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. E o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito não mudou. O que mudou? Nós e a nossa fé diabólica, nós e as nossas dúvidas, nós e o nosso medo, porque escutamos 24 horas que Deus não te escuta, que você não tem que acreditar em Deus, que você não tem que fazer isso. Não é assim. Deus está presente. Deus está conosco. Um dia desse, esse Deus me falou uma coisa, eu fiquei clamando, clamei mesmo. O Senhor me disse: e se eu estava rezando por esse vírus, rezando por essa situação, e o Senhor me disse: e se eu abandonar essa terra? E se eu sair dessa terra, como vai ficar? E de repente me veio: fica o que está em Apocalipse, se torna morada dos demônios. O que me veio foi isso. Se Deus sair dessa terra, se Deus esquecer essa terra, isso aqui vira morada dos demônios. Eles tomam de conta, porque os demônios já estão aqui. O próprio Jesus Cristo diz: eu vi Satanás cair, descer como um relâmpago.
E se Deus virar as costas para nós em fração de segundo, Satanás acaba conosco. Está escrito na carta de São Pedro: o demônio está como um leão em torno de vós, procurando a quem devorar vivo. A quem devorar vivo. Agora vai falar isso para os doutores, para ver se eles acreditam. Eles mesmos muitas vezes são usados. São usados, amado. O que está acontecendo no nosso Brasil, e não posso dizer só no nosso Brasil, mas no nosso mundo, é que o demônio tem encontrado muitos corações para reinar. Muitos corações para reinar. E em muitos corações ele está reinando e fazendo miséria, principalmente naqueles que têm o poder de fazer as leis e de vigiar as leis. Nós temos que orar muito. Nós temos que orar muito, amado. Nós temos que orar muito. Nós temos que orar muito. Eu lembro do primeiro-ministro da saúde, aquele que é médico. Um ano atrás ele dizia que Brasília ia morrer milhares, mas ele dizia milhares. Eu não sei se ele falou em milhões, mas Brasília seria o centro do vírus no Brasil. Brasília seria este centro. Não foi. Mas padre, já morreu quase 7.000 pessoas, eu acho que morreram. Mas conforme aquele ministro, ia morrer milhares, e acabar Brasília, e não aconteceu. E sabe por que não aconteceu? Porque em Brasília tem gente que ora, amado. Brasília tem gente que dobra o joelho diante de Jesus Cristo. Brasília é a capital do Espírito Santo, e ainda tem gente que acredita no Senhor. E o mal não vai reinar aqui. Se Deus quiser, Satanás não vai acabar essa cidade. Ele não vai destruir essa cidade. Essa é a cidade de sonho de Dom Bosco, capital do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo atua tão bem em Brasília. Acredite nisso. Você está numa terra abençoada, uma terra profetizada por Dom Bosco muitos séculos atrás. Ele sonhou com isso aqui, e graças a Deus nós estamos aqui, e no nome de Jesus Cristo ficaremos aqui, glorificando o Senhor, bendizendo o Senhor, adorando o Senhor e colocando a nossa fé